Fala pessoal, hoje eu quero fazer um exercício com vocês, tá? Vamos imaginar que a Rússia aí, ela forneça para o Irã 3.000 Oreshnik. Eu não estou dizendo que isso aí vai acontecer, eu não estou dizendo que a Rússia está sedenta para ceder aí seus mísseis para o Irã, não estou falando nada disso. Isso aqui é um exercício, tá? Olha, gente, a Rússia oferecendo essa quantidade de mísseis para o Irã. Eu acredito que muitas coisas mudem, tá? Muitas coisas aí podem mudar. Porque o movimento que eu penso é a Rússia fazendo isso, tá? Enquanto que Israel ficaria sozinho. Israel, por exemplo, ele ficaria sem a ajuda aí dos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos, ele não entraria, tá, na guerra junto com Israel. Ele poderia ficar apoiando de longe, mas sem fornecer assim muita coisa, tá? Então vamos dizer que daqui a pouco os Estados Unidos ele manda aí 30 F-35, manda os Abrams, que não são uma coisa muito boa, tá? E manda aí 30.000 homens. Olha, gente, o Oreshnik nas mãos do Irã, eu acredito que faria muito mais estrago do que tudo isso, tá? Porque as defesas aí de Israel, elas não são muito boas, gente. Elas já mostraram aí falhas. Para você ter uma noção, os mísseis aí que o Irã mandava, eles passavam muito perto dessas defesas a ponto de quase destruir elas, né? Então eles passavam assim muito próximo e você notava assim que o povo ele não tá protegido de tudo isso, né? Se tivesse assim uma proteção, o que aconteceria? Eles, por exemplo, não correriam esse risco, né? Se eles tivessem ali uma defesa mais qualificada. Só que eles não têm, infelizmente eles não têm isso. E por não terem isso, existe então essa exposição. E o que acontece? Israel, por ser menor, né? Por ser muitas vezes menor, ele vai ficar sendo muito mais exposto quando você utilizar aí os Oreshnik. Então o Irã, ele tranquilamente aí tem chances, com essa quantidade de mísseis, de destruir Tel Aviv. Tem chances. Eu não estou dizendo aqui que amanhã Tel Aviv já era, não disse isso. Mas eu estou dizendo para vocês assim que existem chances, tá? Quando existe chance, existe então, né, possibilidades disso aí acontecer, possibilidade de Tel Aviv assim sofrer bastante, gente. E eu penso esse cenário aí imaginando o seguinte: olha, Estados Unidos ele vai deixar a coisa correr e só vai se envolver se acontecer assim alguma coisa mais drástica, tá, gente? Vamos dizer que o Irã faça um ataque desses contra Tel Aviv. Bom, aí depois disso eu acredito que os Estados Unidos ele entra forte, tá? Só claro, gente, tudo isso é hipótese. Porque até agora eu vejo o Irã sendo muito passivo. O Irã ele teve um momento que ele foi atacado, ele deu uma resposta rápida. Isso aconteceu. Então o Irã ele saiu do casco. Ele ficava ali atacando Israel dentro do casco, né?
porque ele financiava grupos para desestabilizar Israel. E esses grupos aí, eles ficavam enchendo o saco de Israel. Eles ficavam na volta minando Israel, até que daqui a pouco Israel cansou e começou a fazer os movimentos que está fazendo. Lembrando, gente, eu não defendo Israel, eu não defendo o Irã, tá? Eu não defendo países. Mas esse aí foram os fatos. Aí Israel começou a ir pra cima do Irã, né? E o Irã, ele ficou assim, grande parte do tempo, tendo atitudes aí muito passivas, tá? Se imaginava aí que o Irã fizesse alguns movimentos e o Irã não fez. Então o Irã deixou muita coisa acontecer, gente. O Irã, ele poderia ter feito alguma força ali na Síria para não acontecer aí suborno de militares. E a Síria agora está nas mãos aí de países que não têm interesse na Síria. Isso você pode ter certeza, tá? Então, a Síria aí está muito próxima de se tornar um fantoche, né? De se tornar aí um país assim que começa a dividir seus lucros com países interessados. Eu realmente não estou assim com muita vontade de falar quais países são, justamente porque a ideia do vídeo não é acontecer aquela guerra, né? E aí tu fala alguma coisa e aí vem a pessoa, ela defende, por exemplo, Estados Unidos, ou ela defende a Rússia, e aí ela não gosta. Então, para não acontecer essa guerrinha, eu não vou falar os países aí que vão ganhar alguma coisa em cima da Síria, tá? E aí você pega e você pesquisa, dá uma pesquisada aí, que você vai achar com certeza, entendeu? Que você vai ficar sabendo. Então, isso aí acabou trazendo problemas pro Irã, por exemplo. Porque os inimigos do Irã, eles ficaram mais poderosos. E se eles começam a ter influência grande na Síria, por exemplo, a Síria, ela é próxima do Irã, né, gente? E por ser aí próxima do Irã, eles podem pegar, instalar bases militares, tá? Treinar a pessoa. Então daqui a pouco eles podem chegar e colocar ali na Síria 30, 40 mil, 50 mil militares, e eles podem ficar em cima do Irã. E aí eu penso o seguinte: se isso acontecer, o Irã acaba perdendo por ter sido assim muito passivo, né, gente? Por ter demorado assim para se movimentar. Essa demora na movimentação acabou trazendo esses problemas, tá, gente? Acabou trazendo aí problemas gigantescos, tá? E aqui, como sempre eu digo pra vocês, eu não defendo Irã, eu não defendo Israel, eu não defendo países, tá? Eu levo a verdade pra vocês. Se vocês querem acreditar, vocês acreditem, tá? Essa verdade é que vocês têm que entender que agora a Síria, ela já não é um país assim autônomo. Ela perdeu muito da sua autonomia assim com esse movimento. Esse movimento fez o quê? Fez com que países interessados aí em poder, interessados em dinheiro, eles ganhassem em cima da Síria, né? E ganhando em cima da Síria, eles podem ganhar em poder, em dinheiro, e também daqui a pouco podem colocar ali uma base militar, 2 bases militares, 3 bases, seja lá quantas bases eles se prepararem aí para colocar aí na Síria, eles podem fazer isso. E quando começa esse joguinho, as coisas aí, elas ficam mais difíceis, tá? As coisas, elas ajudam a aumentar as tensões e a possibilidade de mais um conflito assim grande, né?
Porque até agora Israel e Irã é um confronto assim pequeno. Agora a Síria aí, por exemplo, sendo utilizada para treinamento, né? Eles podem treinar pessoas. Ela sendo utilizada aí para armazenar blindados. Eles podem armazenar blindados para armazenar aeronaves, para acumular assim tecnologias que vão ser utilizadas no futuro. O perigo aumenta bastante, tá, gente? Isso aí vocês podem ter certeza. Só que, claro, né, gente? Tudo isso é uma hipótese. Ao mesmo tempo que pode ser uma hipótese, pode ser uma coisa que aconteça. Então, essa jogada da Síria, eu acredito que nesse ano foi a melhor jogada aí que foi feita na geopolítica, tá? Eu acredito que a Rússia, por exemplo, se ela pegar aí mais 5% do território ucraniano, não vai ser assim uma jogada tão grande. A Rússia ela vai crescer economicamente, por exemplo, mas não vai ser uma jogada assim de mestre, entendeu? Essa da Síria aí foi uma jogada de mestre. Então, a gente tem que ficar sempre ligado, né? A gente tem que estar sempre procurando aí o discernimento das coisas. Se a gente não procura o discernimento das coisas, qualquer notícia que apareça aí, ela vai nos conduzir ao erro, tá? Então eu torço, gente, pra vocês aí sempre procurar aí a verdade, sempre procurar aí conhecimento, porque isso aí de alguma forma vai levar até vocês aí que vocês precisam saber, né? E também espero que vocês aí não fiquem caindo nessas guerras ideológicas, tá? Porque a forma mais fácil de destruir um país é assim. Se você quiser destruir um país, você utiliza aí muita desinformação, e aí você utilizando uma quantidade absurda de desinformação, você faz o povo muitas vezes entrar em confronto. Como, por exemplo, uma vertente de direita, ela pode brigar com uma vertente de esquerda. E aí as pessoas, né, podem entrar em conflito. Justamente aí por existir uma guerra ideológica, né, gente? Uma guerra que ela é voltada para desinformar as pessoas e não para unir as pessoas, né? Então, se as pessoas elas acabam ficando desunidas, se existe aí uma rachadura no país entre esquerda e direita, essa rachadura aí, ela pode prejudicar bastante o povo, tá? Porque daqui a pouco metade acabam não se gostando e ficam aí no campo da discussão. E essa discussão aí, ela pode ser infinita, e ela também, além de ser infinita, vai acabar aí prejudicando bastante o país, tá? Então, para o país assim não ser prejudicado, você até pode ter seu posicionamento aí, seja lá o que você escolher, tá? Mas pense sempre, né, em continuar cobrando, porque quando você continua cobrando, o país tem alguma chance, tá? Quando você espera aí por ter calçadas melhores, por ter aí atendimento hospitalar de qualidade, quando você deseja que numa tempestade não falte luz, quanto você cobrar, o país ainda tem chance. Agora, a partir do momento que você se deixar levar por uma guerra ideológica, bom, daí eu já não sei, gente. Eu já não sei aonde esse país vai parar, tá? Aí começa a haver muitos problemas, tá?
E normalmente quem acaba sendo afetado diretamente por isso são as pessoas mais humildes, né? Que muitas vezes elas não sabem nem o que significa a palavra ideologia. Elas não sabem o que é esquerda, o que é direita. E elas ficam no meio de tudo isso, tá? Elas ficam aí muitas vezes sem saber o que fazer. E daqui a pouco vem uma enchente e leva a casa dessas pessoas. E daqui a pouco elas precisam de um leito e não tem um leito. Porque pessoas ficaram brigando aí por coisas pequenas, enquanto o problema dessas pessoas é muito grande, tá? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho de notificações. Espero que você tenha aí muitos momentos de felicidade e conhecimento comece a fazer parte da vida de você de uma maneira mais intensa, tá? Que você comece a buscar a verdade, a olhar para os fatos aí com um olhar assim mais analítico, que você procure a informação por conta própria, que você separe uma verba para investir em livros, tá? Você precisa às vezes de livros para você poder ter uma visão assim mais ampla da coisa, tá? E é isso aí, pessoal.